Acho o legislador brasileiro uma grande merda. Eles não discutem, eles não debatem, eles não sabem nada. Eu sou Alexander Turra, sou biólogo, professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e coordeno a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, lá na USP, na Universidade de São Paulo. E aí, né, eu tenho trabalhado, né, eu e o Felipe, a gente usou a PEC o ano passado como tema de aula, né, e a gente trouxe isso, né, para que os alunos pudessem estruturar argumentos e entender a questão do ponto de vista funcional, do ponto de vista de processos sociais e oceanográficos, né. E é muito interessante a gente ver, né, como que os argumentos vão para vários lados, né, mas eu acho que tem um argumento que é cabal, ele é mortal, né, que é a questão, a gente mais, né, o pior do que privatizar as praias é não ter praia. E todo o turismo de sol e praia que sustenta os municípios costeiros, os 274 municípios costeiros, 25% da população do Brasil, esse turismo vai para o beleléu, né? Vai para o espaço. Por quê? Porque é um turismo de sol e praia, tem que ter sol e tem que ter praia. Por que as praias vão sumir? Porque a gente já tem as praias sumindo. 40% das praias brasileiras estão em avançado estágio de erosão. Isso a gente já sabe. Desde 2018, o Ministério do Meio Ambiente produz um documento, né, coordenado pelo professor Dieter Mirken, né, lá do Rio de Janeiro, que estabelece, que mostra isso. E isso ocorre por quê? Por vários motivos. Um dos motivos, por exemplo, ocorre longe das praias. A gente tem visto no litoral do Rio de Janeiro, lá em Campos, em Atafona, um processo erosivo tremendo. Por quê? Porque no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo e na área de Serra do Rio, a gente represa o rio, a gente usa muita água do rio, a gente assoreia o rio e com isso vem menos sedimento e a gente faz com que chegue menos sedimento que teria a capacidade de engordar as praias, de alimentar as praias. Nesse meio tempo, as áreas, né, o sedimento das praias vai saindo, né? É um movimento natural. E tem um movimento do sedimento nas praias, olha, isso é super importante. Tem horas que o sedimento está na praia, tem hora que o sedimento está na parte submersa da praia, tem hora que o sedimento está na restinga ou na duna. É um movimento natural. Na hora que você constrói uma edificação ali, e aí eu chego no ponto, constrói muros, né? Você tem um rompimento dessa dinâmica. E isso tem agravado, tem intensificado os processos erosivos nas praias. Soma-se a isso a elevação do nível do mar. E aí, Edmo, olha só que bacana. Ó, Felipe, a gente tem no Instituto Oceanográfico uma das mais longas séries temporais do mundo, especialmente do hemisfério sul, de marés. São 70 anos esse ano que estão fazendo. A média de elevação do nível do mar é 4,2 milímetros por ano. Você vai falar, é pouquinho. Multiplica por 70. Soma isso, eventos extremos de tempestade, de maré alta meteorológica. Você tem aí a tempestade perfeita, né? Que vai fazer o quê? Aí eu vou finalizar minha linha de argumentação. Qual que é o problema, na minha opinião? O problema, eu vou traduzir numa palavra que é meio forte e que está sendo utilizada com uma licença jurídica e poética, que é estelionato. Vou explicar. A gente sabe que isso está acontecendo. A gente sabe que esses terrenos vão ser reclamados pelo mar. Eles não vão existir no futuro. Então, eu estou vendendo para uma pessoa privada um terreno que vai sumir. O próprio Carlos falou isso esses dias, né? São terrenos que vão sumir, a gente já sabe disso. Então, eu vou induzir uma pessoa a comprar um terreno que vai sumir. O que essa pessoa vai fazer? Porque, normalmente, as pessoas que estão de frente para o mar têm muito poder aquisitivo. Elas vão construir muros, e muros cada vez mais fortes. E esses muros vão impedir ainda mais o fluxo de sedimento. Isso vai agravar um processo de erosão que, com a elevação do nível do mar, vai fazer com que as praias, né, se estreitem. Isso se chama estreitamento da linha de costa, até um ponto que elas simplesmente sobem e as pessoas vão ficar sentadas no muro vendo o mar. Olha só que coisa legal, né? Isso impacta totalmente, né, toda a biodiversidade, todos os serviços ecossistêmicos que essa biodiversidade presta e, principalmente, toda uma economia, uma microeconomia que depende da praia, é o vendedor de bolinho de aipim, é a pessoa que aluga a cadeira, são as pessoas que estão ali, e isso é fonte de riqueza para os municípios, de prosperidade, de distribuição de renda. Então, a gente está falando de uma catástrofe nos municípios costeiros, no médio e no longo prazo. No curto prazo pode até ser bonitinho, né? Pode até aparecer que deu certo, mas não vai dar. A gente sabe disso.
A gente sabe. E aí tem um ponto importante que a 10 traz, que antes disso, tem um ponto importante que a gente está falando de praias, só que toda essa discussão que a gente está fazendo serve para Manguezal, que tem a sua orla. E a gente tem processos de ocupação da área posterior dos manguezais, que impedem os manguezais de migrar para dentro do continente, que é um movimento natural, ele faria isso, mas como tem os muros, como tem essas edificações, ele não vai fazer, nem a praia, nem o manguezal. Resultado, a gente não vai ter nem praia, nem manguezal. E não vai ter peixe, que nasce no manguezal, a gente não vai ter sequestro de carbono, estocagem de carbono no manguezal, a gente não vai ter um monte de coisa. E aí, né, o que eu penso? Essas pessoas que vão ter isso, né, esses terrenos sendo impactados por essas atividades, num segundo momento vão pedir para quem ajudar? Para quem fazer obra de engordamento de praia, para quem fazer obra em enrocamento, para quem fazer moles, para quem? Para o poder público. Então isso também é um estelionato público, porque a gente está induzindo o Estado a ter prejuízos altíssimos, que não precisaria ter, porque a gente já sabe o que vai acontecer, isso lá no futuro. Ou seja, não é racional. Né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar as políticas públicas que a gente tem hoje, o PROCOSTA, que é o Programa de Conservação da Linha da Costa, o Projeto Orla, a Política Nacional de Gerenciamento Costeiro, os Planos Estaduais de Gerenciamento Costeiro, o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, tudo isso já está aí, só para a gente implementar. E aí que eu acho que a gente tem que fazer um chamado para o TCE e para os TCUs, porque a gente tem que ter essas políticas implementadas. E aí eu gostaria muito que o Senado, que o Congresso, como um todo, tivesse muito preocupado em fiscalizar o poder público, pensando num horizonte temporal grande, e dar condições para a SPU, para o Ministério do Meio Ambiente, em termos de recurso de pessoal, para implementar as políticas públicas que não estão sendo implementadas. E é aí que vem o problema, né? E é aí que eu acho que é a solução. A gente tem que fazer isso, porque esse é o caminho para a gente ter praia para sempre, para todo mundo. Que eu acho que é o que a maioria da população brasileira, né, deseja. Porque na praia de sunga todo mundo é igual. Pode jogar futebol diferente, mas a princípio todo mundo é igual. Pode, Carlos. Ele falou, pode jogar futebol diferente, aí eu quero, não é piada não, mas eu dei uma entrevista outro dia que eles estavam falando da posição do grande jogador Neymar, e como eu falei aqui na introdução, eu adoro futebol, sempre adorei, joguei, meu pai foi jogador profissional de futebol. Aí nessa entrevista que eu dei, perguntaram minha opinião, aí eu falei assim que eu me oferecia, sem cobrar nada, para dar uma aula para o Neymar. Uma aula exatamente o que o Alessandro falou, que o Edmo falou, que o Felipe falou. Aliás, eu convido vocês também para, se o Neymar aceitar, nós 4 vamos lá. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar um like pro Pavivi, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais quentíssimas todos os dias. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. E eu falei o seguinte, eu falei assim, o Neymar chegou em Santos em 2002, ele tinha 11 anos. E ele jogava, brincava lá na praia de Santos todos os dias. Aí, ele tem um interesse econômico, né, de fazer um interesse econômico lá. Ele tem aquelas casas, se não me engano, lá em Santa Catarina, Camboriú, Jurerê Internacional. E ele está aí defendendo isso para fazer lá o benefício econômico, algum hotel, alguma coisa nesse sentido. Aí eu falei que a gente precisa dar uma aula para o Neymar, do seguinte sentido. Com o aumento do nível do mar, das ressacas, e com esse rápido aumento, né, Alexander? Rápido aumento do nível do mar, como o Edmo falou, está muito mais rápido do que a gente previa alguns anos atrás, está acelerando muito, e as ressacas estão ficando mais fortes. Então, eu até falei uma coisa que é verdadeira. O Neymar não vai conseguir levar nem os netos dele para a praia que ele, em 2002, jogava futebol. Porque ali o nível do mar vai ter subido muito daqui a 40 anos. Há uns 10 anos atrás, a gente podia dizer que ele não ia conseguir levar os tataranetos, os bisnetos. Não, agora são os netos. Então, eu estou falando isso aqui, de certo modo, para dizer que é importante que esses negacionistas de mudanças climáticas aprendam. O risco é gigantesco, como o Edmo, o Felipe e o Alexandre falaram. Então não tem condição. A coisa está entrando num nível que não pode deixar isso acontecer. De novo, eu vou insistir. A PEC, sim, tem que ter. Mas é uma PEC que vai dizer o que fazer
com tudo que eles falaram. Até mesmo o Alexandre falou muito bem dos manguezais, isso é um risco gigantesco, gigantesca biodiversidade, armazena uma grande quantidade de carbono. Com tudo isso, os manguezais estão sendo afetados, destruídos em todo o mundo, mas na costa brasileira também. Então esse é um ponto. O Brasil ele já tem uma legislação ambiental rígida. É uma das mais rígidas do mundo. Só que não se cumpre. Esse é um ponto. Até mesmo porque para o Brasil conseguir exportar os bens que ele produz para a Europa tem uma série de exigências muito rígidas que ela não ensina, não adota, mas ela pede para os seus fornecedores. Agora, essa questão da PEC, eu não vejo boa intenção no legislador. Não acho que nenhum legislador tenha boa intenção. Não vejo capacidade técnica no legislador brasileiro. Acho o legislador brasileiro uma grande merda. Eles não discutem, eles não debatem, eles não sabem nada. Então eu não estou defendendo aqui o legislador brasileiro. Neymar, também eu nem sei o que o Neymar falou. O que eu posso dizer é, do texto frio da PEC, não se dá para tirar uma conclusão dessa, vão sair vendendo terreno. Não tem venda de terreno. O que acontece aqui é a transferência da propriedade para quem já ocupa, para quem já está lá. Agora, se depois vai acontecer, se tem um plano mirabolante por detrás disso, então eu preciso partir da presunção de culpa, de que existe um plano que nós desconhecemos. Mas essa PEC, ela nada muda, porque em nada vai mudar a legislação ambiental. Ninguém vai poder construir algo que esteja em desacordo com a preservação dessas áreas. E a legislação ambiental brasileira já faz essas previsões. Os planos diretores municipais, eles têm que observar essas áreas. Um particular, ele não pode avançar sobre elas. É claro que se ele pagar uma propina, ele avança, ele constrói muro, ele faz coisa que não pode. Mas aí nós estamos falando de crimes. E o Estado tem todo o direito de punir os crimes. E não é porque se paga laudêmio ou não se paga laudêmio, se paga foro ou não se paga foro, que os crimes vão deixar de ser cometidos. Esta PEC, do jeito que ela está, ela tem problemas muitos. Porque todo o texto legislativo no Brasil hoje tem problema. Veja a PEC da reforma tributária, que para mim é o fim do país. É o fim do país. Por quê? Porque não se discute, porque ninguém lê. O deputado vota, não leu, ou se leu, não entendeu. O senador, a mesma coisa. Nós temos um legislativo muito ruim. Então, todo projeto de lei, o projeto de emenda à Constituição, eu parto do pressuposto que ele é incompreendido até por quem está votando. Agora, tirar conclusões que não existem no texto da PEC é colocar problema onde o problema já está, já existe. Porque se pode afrontar o meio ambiente através do texto da PEC, por elementos que não estão no texto da PEC, já se pode afrontar o meio ambiente sem a PEC. Porque tudo que nós estamos falando vai contra a legislação ambiental. Então, o enfoque, ele é totalmente diverso. Eu não posso jogar os males do risco ambiental para essa PEC. Porque ela não fala em venda, ela fala em entrega do domínio para quem já ocupa. Não vai ter um loteamento e um leilão. Agora, se alguém vai sair comprando várias áreas, montar um resort, isso é uma outra conversa. Ele vai ter que construir esse resort com base na legislação ambiental, que deve prever essas medidas de preservação ambiental. Se existe capacidade fiscalizadora do Estado, se não existe capacidade fiscalizadora do Estado, isso é uma outra questão, porque deveria existir. Nós pagamos impostos régios para esse país fiscalizar. Se ergue muro no Brasil, é porque o poder público não entrega segurança. Se impede de entrar numa praia, se impede qualquer cidadão que esteja no Brasil, ou qualquer pessoa, estrangeiro que esteja no Brasil, de acessar o mar, falando, não, esta área é privada. Isso é crime, não pode.
Não pode. Então nós estamos falando de crimes. Então o crime independe da PEC, porque ele sempre pode acontecer, porque ele sempre é contrário à lei. Agora, o texto do jeito que está, ele não muda em nada a situação ambiental brasileira. Não muda em absolutamente nada. Com PEC ou sem PEC, a deterioração, ela vai continuar. Essa PEC, ela só fala das pessoas que já ocupam estas áreas, esses terrenos de marinha, e que, além de pagar IPTU, além de não ter... porque quem paga o asfalto é o município, quem paga a iluminação pública é o município, quem faz a segurança pública é o Estado. Então por que eu tenho que pagar foro para a União? Se a União não me dá a segurança pública, eu vou murar. A União não vai me dar iluminação, vai aumentar a insegurança pública. Se ela não asfaltar, muito menos a gente vai chegar àquele lugar. Isso já em áreas já urbanizadas. Agora, vamos falar em praias paradisíacas que não tem asfalto, são afastadas. Ninguém ocupa. Não tem asfalto. Isso não vai ser vendido, não vai ser loteado, não vai ser leiloado. Porque o que essa PEC fala é da entrega do domínio para quem já ocupa essas áreas de terreno de marinha. Agora, se existem interesses ocultos por detrás disso, esses interesses ocultos eles já devem se erguer para se analisar se eles são legais ou ilegais. Porque o crime sempre pode acontecer, com PEC ou sem PEC. As pessoas sempre podem infringir a legislação ambiental, com PEC ou sem PEC. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.